Salve, salve rapaziada, seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo do nosso canal. Bom, separei aí um trecho do programa ESPN, a vitória do Flusão ontem, que foi um jogão em cima de um adversário muito difícil mesmo, que é o River Plate. Mas o Fluminense aí soube administrar bem a partida e saiu vitorioso em casa com um belo saldo de gol. Beleza? Vamos dar play aí? Bora. O rival se defende contra isso. Eu acho que é preciso entender que enquanto isso funcionar, e a tendência é que isso funcione em grande parte da temporada, porque toda equipe pode oscilar, né? O City, líder do campeonato inglês, teve um momento de oscilação na temporada. A temporada né? inteira Então, é uma temporada histórica. Assim, mas se talvez funcionar em 80% e 90% da temporada, em 80% e 90% da temporada, e o funcionamento acontecer nas horas cruciais, e elas não são tão controláveis assim, ao limite do que o departamento que prepara os jogadores da parte física, do que o treinador, do que eles podem fazer, esse time pode entrar também para a história. Porque, repito, é o time, nesse momento, mais perigoso com a bola do futebol brasileiro. Mesmo não sendo individualmente o melhor time, porque o melhor time, individualmente, é o Flamengo. Eu estava pensando aqui, quando saiu esse sorteio, que você estava falando sobre grupo difícil e tal, acho que nunca houve uma dúvida de que seria... Eu achei que você estava falando de outro sorteio. Ah, não. Fluminense e River. Achei Brasil... que era do sorteio de hoje. Brasil é para outro dia. Essa é outra hora. Isso vai ser o jogo, nossa. Aí essa é boa discussão também, mas deixa para outro programa. Não, assim, o grupo é assim, o grupo é de River e Fluminense. Talvez a dúvida é ali, quem vai ganhar fora de casa e tal, quem vai ganhar em casa, fazer a cartilha e tal. Certeza de dois grandes jogos, né? Dois grandes jogos, quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo. Eu não sei, estão jogando agora, né? O programa vai acabar, o jogo não vai acabar, o Strong está jogando, está fora de casa. Mas se ele for a 6 pontos, ele já começa a dar uma complicada. Mas ele não tem força. Não, mas depois ele tem jogo em casa, tem altitude, sabe? O River tem 2 jogos em casa, mas um é com o Fluminense. O Fluminense pode ir lá e ganhar também. O River tem 3 pontos em 3 jogos, eu acho que ele vai se classificar ainda. O River levou 3 gols na Bolívia. Hein? O River levou 3. Mas criou mais que o Strongest, né? Mas eu acho que ele levou o time reserva, foi na estreia, né? Ele estava meio que poupando, não foi? Não, jogou com vários jogadores A principais. altitude tem a sua força também, que não pode ser desprezada, né? É um time que tende a fazer pontos em casa. Jamais deve ser desprezado, evidentemente, mas assim, não é apenas isso, né? Sim. O Strongest não é apenas um time que ganha com a altitude jogando a favor. Mas é que o River agora está numa situação difícil no grupo. Também acho. Eu acho que assim, quer questionar. É o favorito ainda para pegar essa segunda vaga, já que, claro, primeiro lugar deverá mesmo ficar com o Fluminense, não vejo porquê. Mas começa a jogar pressionado, mesmo em casa. Porque se o outro ganhar hoje, fizer 6 pontos, aí ele já começa a olhar a tabela. Bom, agora eu vou jogar em casa. Puxa, mas meu adversário em casa é o Fluminense. O mais curioso quando você fala isso... 3 pontos em casa. É que talvez o River Plate seja... Curioso. Os melhores times da Libertadores são as equipes brasileiras e não tem pachequismo, tem a ver com investimento, com um monte de coisa, todo mundo sabe, as últimas Libertadores têm mostrado, os elencos. Talvez o River seja a equipe mais forte fora as equipes brasileiras da Libertadores. A questão assim, eu acho que o River continua sendo favorito para passar, evidentemente, até pelo que a gente viu hoje no primeiro tempo. O River é muito forte, o River é candidato ao título, se passar, inclusive. Mas eu acho que a questão que a noite de hoje... Vou ter que te interromper. Vamos lá. A gente já volta, mas o Diniz está falando ao vivo. Você vai acompanhar aqui no Linha de Passe. Já a gente segue o nosso debate. Fala, Diniz. Boa noite. Vamos dar início à coletiva do técnico Fernando Diniz e do Germancano. Fluminense 5, River 1, Libertadores. Boa noite, pessoal. Thiago, TV Band. Uma para cada um, João? Ou tem que escolher um? Uma para cada um, Ahmed? Ou tem que escolher um, definir uma pergunta para alguém? Uma para cada um? Tá. Então, para o Diniz, primeiro, Diniz, parabéns pela vitória, boa noite. Queria saber se você sente que o Fluminense está cada vez mais confiante. A cada temporada que passa, o Fluminense parece mais confortável em jogar competições internacionais como a própria Libertadores. Para o Germancano, ano passado a gente conversou com você algumas vezes muito sobre a questão da seleção argentina. Você falou que não teria sido um problema não ter sido convocado e não ter sido lembrado por eles.
acho que agora eles não vão te esquecer tão cedo, né? No, la verdad que yo no tengo ese control. Realmente lo que puedo hacer es lo mejor por Fluminense. La verdad que poder llegar a la selección es muy difícil porque bueno, todo el mundo sabe que tiene un proceso junto, trabajando 3-4 años continuos. Entonces, nada, es muy difícil. Por más que haya hecho 3 goles a River, creo que no depende de mí. Boa noite. Em relação ao Fluminense estar melhorando nesses anos e tendo confiança, mas não é para disputar só competições internacionais. Está melhorando como um todo. 2019 eu tive aqui, então vai fazer agora 4 anos. E o time e o clube foi melhorando a instituição, foi melhorando a equipe, conseguindo trazer mais jogadores, mais gente querendo jogar no Fluminense. Então é um trabalho conjunto. Acho que o Mário, o senhor Paulo Angione, o Mário, presidente e diretoria, assim, está de parabéns pelo que eles estão tentando implementar no clube, que é sempre uma questão de ir melhorando, fazer cada vez mais, mesmo com menos dinheiro. Então é uma sequência lógica e natural de quem trabalha muito. E eu acho que é um trabalho coletivo, cada vez mais coletivo, cada vez com mais mãos. E nesse sentido, acho que o Fluminense tem muito a crescer ainda. Boa noite, Diniz. Pedro Ribeiro, do Saudações Tricolores. Durante o primeiro tempo foi uma partida muito truncada, com muitas faltas. E você acabou sentindo um pouco essa pegada de muitas faltas durante o primeiro tempo. Mas no segundo tempo voltou muito melhor e com muito mais impondo o estilo de jogo e conseguindo sair com os gols. Como é que você poderia falar como é que foi essa conversa no vestiário para mudar isso também e fazer o time sair com essa vitória? No intervalo o time não estava jogando mal no primeiro tempo, o jogo foi muito truncado, como você disse, mas não por conta uma coisa aleatória. Tanto eu acho que o River fez muita falta, né? E o juiz também não fazia o jogo andar. Mas a gente podia jogar um pouco mais dentro das nossas características, que foi o que a gente fez no segundo tempo, com mais aproximação dos dois lados, principalmente do lado direito, que é uma coisa muito forte do nosso time. Ganhou de um grande rival, um time extremamente bem treinado, com ótimos jogadores, e a gente tem que desfrutar desse momento, mas saber que a gente venceu uma equipe enorme e muito bem treinada. Boa noite, Leonardo, por Esporte. Diniz, até que ponto a importância dessa vitória traz para o Fluminense na Libertadores da América, já que você acabou de dizer que foi um grande feito? E, Cano, queria que você falasse um pouco da dupla com o John Arias, né? Hoje vocês definiram o jogo. A vitória em relação à Libertadores é uma vitória extremamente importante, como foram as outras duas. E a gente tem que saber desfrutar, que a gente jogou muito bem hoje, principalmente no segundo tempo, né? A gente não jogou mal o primeiro tempo, a gente soube competir em alto nível, o jogo estava muito truncado. E eu acho que no segundo tempo a gente conseguiu destravar o jogo e jogou muito dentro das nossas características. Uma combinação, uma marcação muito forte, muito solidária, e um jeito também muito solidário de jogar, com muita intensidade, troca de passe rápida, que é uma marca muito forte do nosso time. Fernando, buenas noches. Hernán Santarciero para Sintonía Monumental. Claro, tem que responder. No, después le voy a preguntar a Germán, no sé si entiende español. Falta la pregunta de él con el entendimiento con John Arias. Perdón. Bueno, la verdad que muy bien. Con John cada día nos entendemos mejor. Tenemos una gran amistad, no solo con él, sino con todo el equipo. Realmente es un equipo muy humilde, muy simple y que trabaja. Entonces creo que lo que realmente hacemos dentro de la cancha, todo es mucho más fácil, así que tenemos un buen entendimiento y creo que encontré en él mucha conexión dentro y fuera, así que para mí es muy importante cada vez que me toca jugar con él, porque bueno, ya sabe dónde estoy parado, ya sabe mis movimientos, entonces creo que eso es muy importante para cada partido. Ahora sí, Fernando, buenas noches. Hernán Santarciero para Sintonía Monumental. ¿Se esperaba este partido? ¿Esperaba que sea tan fácil para Fluminense poder ganarle a River? Y también cómo lo veía en la previa a este River, a Martín de Michelis. Le pregunté el viernes en Tucumán, en el partido frente a Atlético, cómo él veía a Fluminense y me dijo que se iban a enfrentar el mejor equipo de Brasil
con el mejor equipo de Argentina. Bueno, ¿cómo veía usted en la previa a River? Eu não achei um jogo fácil de jeito nenhum. Acho que a expulsão ela foi muito determinante depois para o desenrolar. A gente estava melhor que o River. O primeiro tempo foi um jogo mais equilibrado. E no segundo tempo, enquanto teve 10 contra 10, a gente fez o segundo gol e estava jogando melhor. Depois que teve a expulsão, eles tentaram marcar ainda em bloco mais alto e a gente conseguiu achar mais espaço. Aí o jogo, a gente conseguiu achar mais espaço para poder fazer os outros gols. Mas enquanto teve 10 contra 10, eu achei, embora a gente estivesse jogando melhor, eu achei que o jogo foi um jogo difícil. E jogar com um a menos, precisando empatar, acabou dificultando também o processo do River de poder equilibrar o jogo. Acho que a expulsão foi muito determinante para o desenrolar depois do segundo gol. Gracias. Y para Germán, tengo la información de que en el único club que jugarías en Argentina sería en River. Decime si estoy equivocado o no. Y después también me gustaría saber cuál es el valor de tu pase, porque uno no está acostumbrado hoy por hoy a ver jugadores que tienen mayor cantidad de goles que partidos jugados. No, la verdad que eso yo no dije. Soy hincha de Lanús. Hice todas mis divisiones menores en Lanús y Lanús para mí es mi casa. Volver a Argentina no está en mis planes. Estoy muy feliz y muy contento acá en Fluminense. Realmente formamos una familia. En tanto a mi familia también está muy feliz aquí en Río. Ya hace 3 años que estamos aquí, así que estamos disfrutando mucho este presente que me toca atravesar. Y la verdad que cada día me supero a muchísimas cosas, así que espero seguir de esa misma manera y aportando siempre para el equipo. Silene, boa noite, Silene do canal Flunews. Diniz, parabéns pela vitória, classificado. Eu queria que você falasse um pouco sobre a arbitragem e o que o Felipe Melo foi falar com você logo depois da expulsão. Ele pediu para sair por conta do cartão? Não, obrigado pelos parabéns. O Felipe Melo, a primeira pergunta qual que é? Só do pergunta do Felipe Melo? Não, o Felipe Melo, depois, assim que saiu o cartão vermelho, a gente já estava um pouco preocupado com o Felipe Melo antes de sair o cartão vermelho para o jogador do River. Assim que saiu, a gente já tinha um entendimento de poder preservá-lo e ele também, dentro do campo, tinha esse entendimento. Então ele casou as duas coisas. A gente tinha a intenção já de preservá-lo, de a gente tomar cuidado para não ter jogador expulso. E foi por isso que a gente tirou ele mesmo, por causa do cartão amarelo e a preocupação dele tomar o segundo amarelo e ser expulso. Boa noite, Diniz, Bruno Castanho, Web Sport TV. Cada dia que a gente vê esse Fluminense jogar, a gente vê uma evolução tática, técnica, física e mental desse Fluminense. Quero saber de você como manter ou se ainda vai evoluir, pode evoluir ainda mais todas essas valências do Fluminense. E se você puder comentar rapidinho, que hoje teve sorteio da Copa do Brasil, teremos um grande Fla-Flu pela frente, se você puder fazer um breve comentário. Obrigado. Então, em relação ao Fluminense, a gente tem, no futebol tem muita coisa para melhorar. O jogo hoje, o futebol não são só flores. A gente teve um jogo no sábado, que a gente perdeu, a gente misturou o time, mas perdeu. Foi uma derrota dura pra gente, hoje nós ganhamos. Sábado não era o fim, hoje também não é o fim. Hoje não é o melhor time do mundo, não era o pior, não é o melhor. O que a gente tem que fazer é trabalhar muito. Esse time é um time que depende de muito trabalho. Trabalho de todo dia e na hora que vai jogar tem que trabalhar. A gente depende muito de correr para marcar, de ser um time muito solidário para marcar e para jogar. Quando a gente não joga assim, a gente não tem muita chance. Então os jogadores estão entendendo que a gente precisa trabalhar juntos, que a gente precisa correr juntos, que a gente precisa se dedicar, desde o Cano até o Fábio, para poder marcar e depois para jogar, desde o Fábio até o Cano. Então acho que é um mantra que o time entende cada vez melhor e respeitar todos os adversários. Em relação ao Fla-Flu, eu acho que é um grande clássico do futebol brasileiro. Esse foi o sorteio. Quando chegar a hora, a gente vai saber preparar para o Flamengo. Mas agora é hora de pensar no nosso próximo jogo, que é um outro clássico muito importante e difícil, que é contra o Vasco. Diniz, boa noite aqui, David Sharp, na Nossa na Jogada, boa noite, Cano. Boa noite. Além de parabenizar, eu queria agradecer vocês, porque é, acima de tudo, um presente para quem ama futebol, o que aconteceu hoje aqui no Maracanã, inclusive com a simbiose com a torcida. Eu queria saber do Diniz em relação a
obsessão da torcida pela Libertadores, porque isso é fato, desde que o Mário foi reeleito, a torcida grita, esse ano precisamos de ganhar a Libertadores, em relação aos outros campeonatos, porque é muito difícil, a gente sabe também que é muito difícil disputar 3 competições, né? Os times que disputam as 3 competições para ganhar sempre tem dificuldades. E o Cano queria também que ele projetasse o Fla-Flu, mais um Fla-Flu, que você é o principal carrasco do Flamengo, né? Bom, a verdade é que sempre é bom poder jogar contra o Flamengo. A gente vai preparar esse jogo muito bem, mas como o Fernando falou, temos outro jogo para jogar, então no momento certo vamos a preparar esse jogo para dar o melhor dentro do campo e poder passar de fase. Então, em relação à obsessão da torcida pela Libertadores, isso é uma coisa que é muito visível. Todo mundo quer ganhar a Libertadores, não é só o Fluminense, as outras equipes também querem. E a gente tem 3 competições. A intenção não é abrir mão das competições, é saber jogar as competições. O planejamento, eu acabo vendo muito pouca coisa da internet, mas assim, no entendimento acho que a gente fez certo. O jogo para preservar não era o Paysandu, porque era um jogo que a gente teria mais controle. Jogar nas condições que a gente jogaria em Fortaleza, 4h30 da tarde, o campo sempre duro, o campo sempre ruim, com um adversário muito físico. Teria um jogador que se jogasse lá não ia ter o mesmo rendimento que teve hoje, provavelmente. Em algumas situações, eu não sou um cara que gosto muito de poupar, vocês sabem disso. Mas acho que a estratégia para chegar nesse jogo do River, ela foi muito bem executada. E lá em Fortaleza, voltando um pouco no jogo de Fortaleza, eu acho que a gente tinha que ter jogado muito melhor, independente dos jogadores que entraram. Então, assim, foi um jeito de jogar que a gente facilitou muito. E hoje, a gente voltou a jogar dentro de um padrão que a gente gosta, com todo mundo muito ativo, muito participativo, sabendo se proteger muito bem. E aproveitar, né? Hoje, aquela vez você perguntou, hoje não souberam aproveitar o Felipe Melo de novo, né? Nem o Marcelo, né? Hoje não souberam, né? Você vê, né, como é que é, né? O futebol, a gente tem que ter um pouco de paciência e não querer assassinar as pessoas antes da hora, né? Mas assim, não é como você fez aquele dia, né? Estou aproveitando para reforçar num momento como esse. A gente tem que ter muito cuidado. Os jogadores são pessoas que merecem assim, muito respeito e ter calma. Porque assim, não existe jogador ruim jogando no Fluminense, nem no River, nem no Palmeiras, nem no São Paulo. Então a gente tem que tomar cuidado pra gente, porque se fosse outra situação, dependendo da diretoria, dependendo do treinador, era um jogador que não podia estar aí hoje, fazendo mais um grande jogo como ele fez. Vitória por 5-1, recado dado de Fernando Diniz ali ao lado do Cano, 23 gols em 21 jogos, tem o... É isso aí, rapaziada, vimos aí a entrevista uma boa parte da entrevista do Cano e do Diniz no Maraca após o jogo. Beleza, pessoal? Bom, de antemão, já vou pedindo o seu like e se você puder se inscrever no nosso canal para a gente estar crescendo aí a cada dia, trazendo bastante conteúdo de qualidade e atualidade. Beleza, pessoal? Bom, é isso aí e até o próximo vídeo. Valeu!